Cancerianos, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas, aqui Elaine Cristina. Neste canal você encontra leituras semanais para todos os signos. O tarô é uma ferramenta para autoconhecimento, que pode te trazer alguns insights, algumas ideias, para que você mude algumas chavinhas de algumas coisas que você não estava conseguindo transformar na sua vida. Se não fizer sentido, dê uma olhadinha no seu signo lunar, no seu ascendente, na sua Vênus, no seu signo oposto, complementar, que vai trazer muito aprendizado. Vamos lá? Aproveita já para se inscrever, ativar o sininho de notificações, assim você será avisado sempre que um novo vídeo for lançado. E curtir, comentar, compartilhar, porque me incentiva a dar continuidade nesse trabalho aqui. Uau, Câncer! Fundo do deck, que é o que resume a leitura, a gente tem os enamorados, os amantes, que é uma carta do signo de Gêmeos, mas ela fala, sabe de quê? Escolhas. Então, resume a leitura, a gente já vai entender o que isso quer dizer, o que o canceriano está precisando decidir, escolher neste momento, qual é, entre aspas, a encruzilhada que a vida colocou, que ou tá difícil soltar, tá difícil decidir, vamos entender. Dados astrológicos para o signo de Câncer, casa 1, infância. Signo de Capricórnio, ligado ao trabalho. Capricórnio está na casa 10, que é a casa de carreira, sucesso, trabalho. E o nó do sul. O nó do sul representa o nó do norte com o nó do sul. Esses dois representam nossa trajetória, nossa caminhada, o nosso propósito de alma, de vida. E quando sai o nó do sul, significa que a gente está preso em algum ciclo em aberto, ó, decisão. Ciclos que já deveriam ter se encerrado e não se encerram. Não se encerraram ainda, ou para algumas pessoas estão se encerrando. Vamos clarificar o que isso está querendo nos dizer. Que questões da sua infância, casa 1, pode estar ligado também ao ascendente. O ascendente, ele fala muito dos traumas intrauterinos, fala muito de como a gente chegou no mundo, do nascimento. Isso impacta e determina a forma com que a gente vê o mundo e como o mundo nos vê. É determinante para o resto da vida. Por isso é importante trabalhar com neurociência, com constelação, essas questões intrauterinas e de parto. Casa 1 também é infância. Vamos entender isso. Clarificando os dados astrológicos, por favor, para o signo de Câncer. Tem alguém aí com má intenção, uma pessoa perigosa, riscos de roubos, perdas, desgastes. Clarificando os dados astrológicos. Houve talvez no seu passado e hoje, porque o inconsciente ele só repete aquilo que a gente já conhece. Saiu a carta da Rosa. A Rosa é uma carta que fala de um movimento de mudanças, mas é uma mudança lenta, tá? Que demora para acontecer, que ainda vão acontecer, o que demora para acontecer. São acontecimentos do passado que ainda virão à tona. Estamos falando de coisas da sua infância. Mais uma carta, por favor. Clarificando os dados astrológicos para o signo de Câncer. Acho que caiu um monte, mas tudo bem, vamos lá. Cai a carta da corrente. A corrente, assim, são separações afetivas. São laços que se rompem, seja de amizade, de negócios. Essas questões da infância podem ter impactado diretamente na formação da sua personalidade. Nossa, me deu um nó na garganta, assim, como se fosse um bloqueio emocional que interfere diretamente, interfere ainda, nas suas escolhas profissionais, afetivas. É como se alguém no seu passado quebrasse uma promessa, nem que se fosse uma promessa... Não que a pessoa tenha falado, eu te prometo isso, mas a gente espera que um pai e uma mãe, né, deva cuidar. Então é uma promessa, como se diz quando... implícita, né? Aqui chegou minha ajudante, Dona Berenice, fica no cantinho aqui, meu amor, ou desce. Tá? Sai também a carta dos cristais, que significa uma intercessão de um mestre da espiritualidade a favor do rompimento desses bloqueios aqui,
lá da sua infância, então a gente pode estar falando de padrões inconscientes, internos, que te paralisam ainda em relação ao seu propósito de alma, tá? Cai a carta do lápis, ou seja, você vai ter notícias breve sobre essa situação. Então, assim, nossa, eu encontrei um profissional, seja um médico que não teve bom caráter, que ele, agiu de má fé, por exemplo. Por quê? Porque lá no seu inconsciente, lá na sua infância, você também tinha situações onde você não era visto, acolhido, não foram leais, não foram honestos com você. E o nosso inconsciente trabalha por vibração. Ele só repete aquilo que ele já conhece. Então, inconscientemente, aquela energia era familiar para você e você nem desconfiou, né? De traição ali, por exemplo, né? Na área do trabalho, na área profissional. Então, assim, você terá notícias breves, tem a ajuda da espiritualidade, você terá notícias breves sobre essa situação. Nossa, e sai a energia da espiritualidade divina maior te ajudando nessa situação. E sai também o ovo no triângulo, o triângulo e o ovo. Essa carta, ela fala de mudanças em aspectos da vida. Vai ter mudança aí. A Rosa também fala isso. Bom, vamos tirar as cartas agora. Fiquei curiosa para saber os enamorados. Deixa eu clarificar os enamorados primeiro. Clarificando os enamorados para o signo de Câncer, sai a carta do vaso com flor. Essa carta, ela mostra que a negatividade que te rodeia, seja dessa pessoa que não é muito confiável aqui, ela será minimizada e as coisas tendem a melhorar, ok? Então você estava achando que estava tendo uma escolha difícil, as coisas vão ficar claras. A hora que você enxergar o caráter dessa pessoa, fala assim, opa, não tem nem o que escolher, essa pessoa não quero, vai ser fácil, as coisas vão melhorar. Tá tendo ajuda da espiritualidade, inclusive. Como que tá a energia do canceriano neste momento? Energia do canceriano, por favor. Três de paus, começando junto com o mago, viraram duas cartas. Opa, 3, tem o julgamento aqui. Então, vamos lá. Essa combinação de cartas aqui, ela fala de um início de movimento. Até então, você estava parado, você estava paralisado, como se você estivesse na mão dos outros. E agora você toma as rédeas na sua mão e fala assim, não, isso eu não vou permitir. Então, começa a ter uma ação, começa a ter um movimento, tá? Você estava preso a padrões ancestrais e não conseguia se libertar disso, apesar de ter todos os recursos na mão. Você se colocava na mão do outro. Provavelmente era um padrão da infância, onde você se colocava na mão do outro e não conseguia falar, opa, eu não aceito isso. Então, se alguma pessoa na sua vida profissional, ou mesmo em outros tipos de relações, amizade, médico, enfim, foi desleal com você, é porque lá na infância já tinha esse padrão, porque sai casa 1 aqui no dado astrológico. Então, são esses padrões que o canceriano precisa trabalhar, para que isso não se repita mais na sua vida, tá? Você tem todos os recursos, você pode a todo momento dizer não, eu não aceito isso na minha vida. Eu quero ser atendida por um outro médico, eu quero ser atendida por um outro advogado, eu quero ser atendida por um outro balconista, seja o que for, né? Então, só que você ficava paralisado, apesar de ter todos os recursos. Vamos entender quais são os bloqueios emocionais. Trazendo o bloqueio, por favor, para o signo de Câncer, ligado aqui
ao 3 de copas, o mago e o julgamento. Energia do bloqueio, por favor, para o signo de Câncer, para entender que ciclo em aberto é esse. Opa. Olha só, essa é a carta do Renascimento. Essa carta do Renascimento, ela fala aqui muito de ego, sabe? Então são questões internas suas que também precisam ser trabalhadas, porque de repente você formou um ego, né, a formação da sua personalidade na infância, que já não te serve mais esse padrão. Aí tem lá um ciclo em aberto, o nó do sul. Porque você foi colocando essa dor para debaixo do tapete? Claro, não era fácil. E por que a gente coloca as dores para debaixo do tapete? Não é de propósito. É o nosso corpo, ele é muito, nosso corpo, nossa mente, muito sábio, né? A gente é criança, passa por uma violência, né? Por situações lá com os pais, irmãos, enfim. O que o nosso eu faz? Não tem condições, não tem maturidade para lidar com isso. Coloca no inconsciente. Só que o nosso inconsciente não é igual ao inconsciente da medicina, está lá inconsciente em coma. Não. O nosso inconsciente, ele o tempo todo está mandando informações para nossa mente, para o nosso mental. Então as nossas ações são todas 80, 90% pautadas numa resposta inconsciente, num medo inconsciente, né? Então, esse padrão aqui interno precisa ser trabalhado, precisa encerrar isso para que essa situação não se repita mais. Para que você, nossa, mas eu não percebi que fulano estava tentando me enganar. Por quê? Porque você lá na infância colocou uma máscara sobre isso, né, sobre essa desconfiança, para ser aceito, para pertencer, mas você já não é mais criança. E essas situações precisam ser trabalhadas, né? Então aqui sai a energia da viagem, da mudança que precisa acontecer. E da alegria. Da alegria que precisa vir. Isso vai mudar na sua vida. Esse padrão está sendo quebrado. Encare tudo isso que você está passando, canceriano, como uma oportunidade de evolução e de mudança. Jogo, trazendo, por favor, o objetivo para o signo de Câncer. Uau! O objetivo é a completude amorosa. É você se tornar quem você é, um amadurecimento interno, emocional, para que o amor venha. O que está no inconsciente? Então, assim, nem tudo que nos acontece. Uma vez uma pessoa me disse isso, eu guardo com muito carinho no meu coração essa pessoa, o Chico, se estiver me ouvindo aqui. Uma vez ele me disse assim, nem tudo que acontece em nossas vidas é karma, mas tudo, absolutamente tudo, é aprendizado. Então, que a gente faça desse limão uma limonada, ou seja, aprendizado. Que a gente possa aprender com a situação e não repetir mais o padrão. E para a gente aprender, é necessário olhar para dentro, matar o nosso leão interno, que é o ego. Inconsciente, o que está no inconsciente do canceriano, por favor. Uau, caiu muito, então nós vamos aproveitar já aqui, botar todas as cartas. No inconsciente, a gente tem o 2 de copas. O 2 de copas, ele fala de um início de um amor, o início de uma paquera, um início. Então, que a gente saia dessa situação, da situação que você está vivendo, canceriano, como uma nova pessoa, para encontrar uma pessoa que esteja afins, que tenha uma energia afim, uma energia similar à sua alma, e não aquela máscara, aquela persona que você criou para se proteger lá na infância. Então, esse ciclo da infância, o nó do sul, precisa ser encerrado, para que o amor comece a vir, para que ele venha. Okay? O que está no consciente? No consciente do canceriano tá muito tem um cansaço aqui, né? O cavaleiro de... Desculpa, eu li errado, o cavaleiro de espadas. É uma ação mental, né? Então, mentalmente você tá lá, às vezes tá até sem dormir, porque a sua mente não para.
Isso está no seu consciente, você sabe disso. Só que as questões não são só mentais, não são só conscientes, são emocionais. E que precisa trabalhar e que você aprendeu a não sentir as dores. A colocar as dores, eu não estou falando que isso é ruim, porque isso foi estratégia de defesa de uma criança que era desrespeitada, maltratada, enfim, que não era vista, que era excluída. Então o seu mental tá lá, muito ativo. Mas a questão é silenciar a mente e trabalhar as suas questões interiores. O objetivo é que você se torne um rei de espadas, que você tenha esse domínio mental, porque aqui você fica no looping. Uma coisa que ajuda muito nessa situação, onde você está no looping mental, tentando fugir né, o ciclo em aberto aqui, o nó do sul, tentando fugir das dores da infância, é a roda de cura. A roda de cura ela vai trabalhar os pontos que ficaram em abertos no seu... Pontos assim, crenças. Erroneamente as pessoas falam crenças limitantes. O nome correto são crenças centrais, que você internalizou, por padrões ancestrais e que você não consegue se desvencilhar. A roda de cura ajuda muito a libertar esses padrões, porque ela vai enxergar aonde que está o bloqueio. Deixa eu mostrar a roda de cura, eu tenho uma aqui como exemplo, né? Eu trabalho com a roda de cura também. Esse é um símbolo, obviamente, né? Os índios norte-americanos, os Silks, que é de onde essa roda foi baseada. Colocavam essas 36 pedras no chão e cada pedra representa um portal. Aqui fala do nosso eu, aqui fala do nosso caminho em direção à jornada espiritual, dores ligadas ao físico, ao emocional, à ação, ao mental. E ele vai mostrar onde que estão os bloqueios, para que possam ser desbloqueados. E junto a isso a gente usa a radiônica, a radiestesia radiônica para desbloquear esses portais bloqueados por crenças centrais, crenças limitantes. Deixa eu clarificar que looping mental é esse do signo de Câncer. Clarificando, por gentileza, o Cavaleiro de Espadas. Existem situações de vidas passadas que te prendem nesse looping mental. Para isso, uma constelação e uma apometria, também trabalho com apometria, se tiver interesse em liberar essas personalidades, essas dores do passado que acabam influenciando a sua personalidade principal, clarificando o Cavaleiro de Espadas, esse looping mental do canceriano, no caso a apometria mesmo. Nossa, a carta voou. No passado e na infância, talvez você tenha feito muitas concessões e aí você não consegue decidir por você, né? Além, claro, do condicionamento da infância. Vamos entender um pouquinho? Deixa eu abrir o oráculo de vidas passadas. Claro que é uma leitura geral, não ressoará com todo mundo. O trauma do passado de uma pessoa não é o mesmo de outra pessoa, mas de forma geral, vamos ver se a gente consegue clarificar um pouco o Cavaleiro de Espadas aqui. É como se no passado, por situações que você viveu, você não soubesse decidir por você. Como assim? Vou dar alguns exemplos. Escravidão, lá no passado, formou na sua personalidade, assim, eu não posso pensar, não posso decidir por mim. Sempre alguém que vai decidir por mim. Ou era aqueles casamentos onde mulher não votava, há pouco tempo mulher vota, mulher não trabalhava, não tinha nem emprego na sociedade, né? Enfim, não tinha direito a participar de uma conversa política, enfim. Eram as situações do passado. Então, às vezes, marcou a sua personalidade essas situações. E que são muito fortes. E aí você não consegue decidir. Porque existe uma personalidade, seja também na infância ou do passado, que está muito forte. Trazendo as personalidades, clarificando o Cavaleiro de Espadas. Vamos lá. Essa energia de governo. Então, talvez fosse um governo opressor. Aqui. Sai energia
de relacionamento, talvez um relacionamento opressor também. Sai votos religiosos. Talvez você tenha feito voto, ou voto de pobreza, voto de castidade. Então, essas informações do seu passado interferem. Por isso o nó do sul aqui. Olha que importante para trabalhar isso. Talvez o nó do sul são bloqueios que estão em abertos e que precisam ser trabalhados. A melhor coisa aqui é uma constelação com apometria. Porque aí, se você fez um voto de castidade, ou um voto de, né, de ser fiel àquela pessoa, por exemplo, pode ser um pacto, você fez um voto de fidelidade para aquele marido lá daquela época, e aí isso está atuando no seu inconsciente, e inconscientemente prende, de forma que você não encontra alguém. O que está no inconsciente do canceriano? O dependurado. O dependurado pede que você olhe o mundo por outra perspectiva, ou seja, vamos liberar essas questões do passado, nó do sul, e trazer uma nova visão, um mundo totalmente diferente. Influências externas, Pajem de espadas, ou seja, aí começam novas ideias. Lembra que quando eu estava clarificando os dados astrológicos, saiu a energia da espiritualidade, transformando isso daqui? Vai te trazer novas ideias para que te liberte dessa situação aqui. Se precisar de ajuda, até para um direcionamento numa apometria, meu telefone está na descrição do vídeo. Medos e temores do canceriano. Medos e temores do canceriano. 5 de espadas. 5 de espadas é a encruzilhada. Eu faço isso, eu faço aquilo. É muito semelhante com o arcano dos enamorados. Vamos clarificar essa encruzilhada mental que você não consegue sair? Clarificando 5 de espadas, por favor. É uma carta de medo também. Olha lá, padrões onde você foi reprimido na infância ou vidas passadas, ou tá honrando repressões de ancestrais, de modo que você não consegue florescer a sua luz, a sua essência, o seu eu. Isso aqui tá muito forte, isso precisa ser trabalhado para que você seja receptivo à força de luz. Porque quando você fica nesse looping mental de dor, por que essa pessoa fez isso, por que essa pessoa fez isso comigo, né? E assim, 90% dos nossos pensamentos são inconscientes. Talvez você não tenha nem consciência de como aquilo fica martelando na sua cabeça. E aí, às vezes, até vira uma doença. Resultado esperado quando você trabalha essas questões, esse padrão mental, esse looping mental. Olha, são cartas que eu diria assim, nossa, que horror. Mas me veio uma sensação tão boa. Você vai brigar. Você vai se posicionar, você vai se colocar, você não vai mais se calar. Adorei! Adorei!
E as pessoas vão estranhar, porque você sempre concedeu tudo. Você, sabe? Sempre. Agora não, agora você não fica mais calada. 5 de paus que é briga. Briga. E sai o arcano do diabo. O arcano do diabo não tem nada a ver com questões religiosas, né? A gente podia até mudar esse nome, mas enfim. Esse arcano fala que talvez, tá vendo que tem aqui preso nos dedos dele, uma pessoa, como se fosse um fantoche, uma marionete? É porque a gente acaba sendo dominado pelo nosso ego, pelos nossos medos. E é a hora de romper isso. Porque aí vem situações difíceis na nossa vida, vícios. Vício até de padrão de pensamento, não necessariamente um vício físico, né? Para que a gente saia dessa situação. Vamos clarificar essa briga, se é uma briga interna, uma briga externa, clarificando o arcano do diabo também. Peraí, vamos lá. Clarificando o 5 de paus para o signo de câncer. Gente, eu tô adorando essa leitura. Porque, assim, é a mudança, é a transformação, é o basta, é o chega. O signo, olha só, o planeta Júpiter, que é o maior planeta do sistema solar, acabou de entrar, no dia 9 de junho, acabou de entrar em câncer. Significa que as energias, as situações, as dores, as emoções, tudo que estava lá embaixo do tapete escondido vai vir à tona. Se você plantou coisas boas, você vai colher coisas boas, mas a gente vai passar por uma transição, vai ser uma mudança grande, grande mesmo. Ai, que lindo, né? Então, olha só. Você vai, canceriano, com essa briga, você vai se colocar no mundo e tal, sabe um pêndulo que vai de um extremo para o outro? Num momento você estava lá, num extremo, onde você era calado, oprimido. E aí quando você sai dessa posição, vai com força e vai lá e briga. Tudo bem, faz parte. Daqui a pouco você chega no equilíbrio, chega no caminho do meio e não se importa mais com as pessoas. E aí você vai entender o seu eu, a sua essência, vai fazer parte deste mundo, deste planeta e vai seguir sua vida. Até então você estava sendo só levado por padrões inconscientes, mas isso vai mudar. Clarificando o arcano do diabo, por favor. Clarificando o arcano do diabo, virou uma aqui. Cai a carta da solitude, não é solidão, é solitude. Porque às vezes a gente começa nessas situações a reconhecer que existem pessoas que não fazem mais sentido estarem conosco. Então as pessoas que não fazem vão cair fora da sua vida. Essas pessoas que não fazem sentido não farão mais parte. Então haverá um momento de solitude até que você encontre a sua verdadeira tribo, a sua verdadeira alma, pessoas que fazem parte da sua essência. Olha, cai a carta da transformação. Vamos tirar uma runa. Não, primeiro eu vou clarificar aqui a escolha. Clarificando os enamorados, a escolha para o signo de câncer como fundo do deck. Opa, caiu muito. Olha só, essa escolha é assim, é um apego ao passado que precisa ser trabalhado, tá? Resumindo tudo que a gente tá falando aqui. Não se compare com pessoas que são diferentes de você. Não tem como comparar. Não dá para comparar água e óleo. Não tem como comparar. Você vai encontrar paz na simplicidade, sabe? Ouça sua voz interior e se conecte com a fonte criadora que também está dentro de você. Vamos tirar uma runa como recado final. As runas têm significados psicológicos muito profundos. Uma runa para o signo de câncer. Por favor, Berezinha, desce daí. Otila.
Otila. Só um minuto, porque não está em ordem alfabética. Deve ter um significado, né? Sei lá. Deve ter um motivo, quer dizer. Não pode comer planta. Otila. Otila é a runa da prosperidade. O maior desafio desta runa está no ato do sacrifício. Como Otila é a runa do rompimento e desapego, gente. Olha aqui, ó. Apego ao passado. Vou ler de novo. O maior desafio desta runa está no ato do sacrifício. Como Otila é a runa do rompimento e desapego, você terá que se libertar de tudo que já não lhe serve mais, mas que ainda são importantes. Feito isso, o caminho para a liberdade estará aberto e os benefícios com certeza virão. Poderão surgir mudanças radicais que deverão ser enfrentadas com muita flexibilidade. Mudanças radicais, as pessoas não vão entender o novo canceriano, a nova canceriana que está surgindo. Deverão ser enfrentadas com muita flexibilidade e consciência do ato do sacrifício. Só cuidado com o apego às coisas, às pessoas, aos conceitos. Não tenha medo de encarar as mudanças. Tome consciência do que está ocorrendo e desprenda-se de tudo que prejudica você. Uau! Mais uma carta como recado final, a carta do oráculo da lua, como recado final para o signo de Câncer. Que leitura linda! A palavra central aqui é desapego, né? Escolhas. Que linda! Ciclo de cura. A doença começa dentro da gente e a cura também. Então, quando a gente cura essas questões internas, a cura também se manifesta no externo. Gratidão, canceriano. Curta, comente, compartilhe e a gente se vê na próxima leitura.